Então, assim, queridos, o tema do que eu vou tratar hoje é completando a obra em nós. Amém? Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, antes da gente orar, eu queria ler um versículo, que é lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia. Deixa aberto a sua Bíblia em Filipenses, que a gente vai trabalhar dois textos em Filipenses hoje. Amém? Diz assim: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós, Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos colocar esse culto em tuas mãos, Pai. Apresentamos diante do Senhor mais uma vez a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, venha ministrar em nossos corações, falar ao coração de cada um de nós, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, o título, completando a obra em nós. Quando a gente olha para esse texto de Paulo, há uma convicção na fé de Paulo, naquilo que Paulo confessa em sua vida, a convicção plena de que a obra que o Espírito Santo começou na vida dele, na minha vida e na tua vida, se foi o Espírito Santo que iniciou essa obra, ele é fiel para completar essa obra e ele irá completar essa obra. Paulo não tem dúvidas, ele não tem nenhum tipo de vacilo em relação a isso. Ele tem uma total confiança de que Deus vai operar e vai finalizar, vai consumar, vai terminar a obra que ele iniciou na vida de todo aquele que é nascido de novo. Todo aquele que tem uma experiência com Cristo, todo aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida, todo aquele que é selado pelo Espírito de Deus, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, Deus é fiel para completar essa obra. Amém? Então Paulo ele tem essa confiança de que Deus começa, Deus completa, Deus termina e Deus consuma a sua obra na vida de cada um de nós. Amém? Então Deus é fiel para completar. Então quando a gente olha para essa questão que Paulo está falando aqui, a impressão que dá é que Paulo termina toda a conversa aqui, né? Toda a conversa que ele tinha para com a minha vida e para com a tua vida em relação a essa obra, termina aqui. Então a impressão que deixa muitas vezes é que Deus é o agente que vai fazer tudo. E eu e você não temos nenhum tipo de parcela, nenhuma parte em relação a isso. Então Deus é aquele que vai operar absolutamente tudo. Então a gente simplesmente tem que descansar em Deus e deixar Deus fazer a obra toda na nossa vida. Ok? Essa é a impressão que nós temos. Porém, quando a gente vai lá para o capítulo 2 de Filipenses, Paulo lhe dá uma continuidade em relação a esse assunto, que é em relação a esse assunto relacionado a Deus completando a obra em cada um de nós. Tem alguma coisa que compete a mim e você em relação a esse completar da obra de Deus? Há algo que está nas nossas mãos ou é simplesmente Deus que vai fazer e a gente simplesmente vai cruzar os braços e deixar que Deus opere a obra dele em nossas vidas? Bom, obviamente que não é isso, porque se a gente for olhar para isso, a gente simplesmente se conforma com a nossa condição, com a nossa vida, até mesmo com os nossos próprios pecados, pensando que então a forma como eu estou caminhando é Deus que está operando, é a obra de Deus na minha vida se consuma nisso apenas. Né? Eu posso olhar para a minha vida e pensar, bom, se é tudo Deus que faz, então pronto. Né? A forma como eu tenho agido, a forma como eu tenho talvez orado pouco, buscado pouco, lido menos a Bíblia, evangelizado menos, servido menos, essas coisas então, se são obra de Deus apenas, é Deus quem opera, então a condição em que eu estou se deve a Deus, então. Então, eu não tenho nada a ver com isso. A forma de eu estar vivendo uma vida dessa maneira, isso então é culpa de Deus, ou seja, é a obra de Deus na minha vida. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Existe esse mover da parte de Deus, como a gente vai estar vendo aqui no capítulo 2, que compete a Deus, obviamente, operar em nós certas questões, mas há outras questões que competem a mim e competem a você. Então, eu convido vocês agora a irem lá para Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 1, e me acompanhem. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias. Diz assim o texto: Se por estarmos em Cristo,
nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, Paulo ele começa então a explanar aqui, e ele entende que o completar da obra de Deus em nossas vidas, que envolve tudo aquilo que ele estava trabalhando lá no capítulo 1, que o completar a obra em nossas vidas vão implicar em certas ações. Amém? Então, assim, há o mover de Deus, essa obra que Deus realiza na vida de cada um de nós, e há, então, certas questões que envolvem essa obra sendo completada na minha vida e na tua vida. O que seria, então, este mesmo modo de pensar? Ele fala sobre 4 coisas ali, que precisa haver em cada um de nós. Nós, como igreja, como reino de Deus, nós temos que ter o mesmo modo de pensar. Os cristãos têm que ter o mesmo modo de pensar, os cristãos têm que ter o mesmo amor, eles têm que viver em um só espírito, e eles têm que ter só uma atitude. Uma só atitude tem que envolver a igreja num certo todo na face da terra. Então ele vai começar a descrever no que implicam então estas coisas a partir do versículo 3. Então ele fala lá no versículo 3 assim, ó: não façam por ambição, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Então envolve essas 4 coisas que ele estava falando. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O que são essas coisas realizadas na minha vida e na tua vida, na parte prática, no dia a dia? Então a primeira coisa que ele fala: não façam nada por ambição egoísta. Ou seja, o nosso mover, a nossa vida diária não pode ser movida pelo egoísmo. O cristão não pode ser movido pelo seu egoísmo. Todos nós temos dificuldade, somos egoístas de certa forma, mas a nossa vida, o nosso mover, para que essa obra seja completa na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que deixar de lado é uma vida movida pelo egoísmo. Primeira coisa que ele fala. A outra coisa é uma vida movida por vaidade. Também, não pode ser por vaidade, nem por egoísmo e nem por vaidade. Continuando, todos os nossos movimentos como filhos de Deus devem caminhar longe de qualquer ambição que vise somente, então, o nosso umbigo ou por mera vaidade. Amém? Todos os nossos movimentos, então, têm que sair dessa esfera, dessa visão, desse foco somente de uma vida egoísta. Quando a gente para pensar nessa questão de uma vida egoísta, você vê a tragédia que muita gente acaba vivendo na fé. Muita gente assim se frustra com igreja, se frustra com pessoas, ou se acomoda, vai viver a sua vida, para si mesmo. E Paulo aqui então está conspirando contra todo esse movimento, todo esse pensamento que envolve eu pensar somente nas minhas vaidades, ou seja, eu estou na igreja por um propósito, e esse propósito qual que é? É egoísta. Eu estou ali enquanto o reino de Deus está me dando coisas que venham preencher as minhas vaidades, os meus egoísmos, ele serve. A partir do momento que o reino de Deus deixa de ocupar essas categorias da minha vida, ele não serve mais para a minha vida. Então Paulo está exortando aqui, olha, a obra de Deus na vida do crente implica em ele deixar de viver uma vida de egoísmo e em deixar de viver uma vida baseada na sua vaidade. Então, em especial, para pessoas que ocupam qualquer lugar de evidência dentro do reino de Deus. Então você vai ver lá pessoas que às vezes estão, por exemplo, sei lá, o ministério de louvor, que você está mais em evidência, o pregador às vezes está mais em evidência, o líder muitas vezes está em mais evidência. Então, principalmente aqueles que estão em evidência, tem que tomar muito cuidado com quais são as motivações que estão por trás de todo esse movimento que ele faz estando em movimento, estando em evidência dentro da igreja. Então você vê muitos músicos, por exemplo, que sofrem com isso. Tem uma dificuldade com essa questão da vaidade, e acaba sofrendo até mesmo um certo julgamento das demais pessoas e quando estão em evidência e não sabem lidar muito com isso. Eu sou músico e há muitos anos, praticamente 2/3 da minha vida, então eu sempre
tive que lidar com essas situações, né? Lidar entre o meu ego, né? O meu orgulho, a minha vaidade, né? E já lidei com tanta gente, assim, que tem tanta dificuldade, né? Nos relacionamentos. O músico, né? É aquela coisa que muita gente fala, né? Músico realmente é uma pessoa difícil de você lidar, né? Não estou dizendo todos os músicos, mas há músicos que são difíceis, né? De lidarem, que há muita vaidade, há muito orgulho, né? Há muita soberba muitas vezes. Mas não somente músico, né? Eu sei de pregadores, né? Eu sei de pessoas que têm essa questão do orgulho. E Paulo está falando assim, olha, você tem que deixar a obra de Deus na sua vida, se completar vencendo essas duas coisas então, que é a questão do egoísmo, né, de uma vida somente para si mesmo. Então o cara, por exemplo, né, a gente tem muita dificuldade às vezes no Ministério do Louvor, né, tínhamos pelo menos. Então lá, a gente pega lá e eu durante a semana aqui funciona assim, né, na segunda-feira lá eu passo a escala do louvor com um set de músicas. Daí os caras vão lá e tem a semana inteira para tirar as músicas para chegar no ensaio e aí chegar com as músicas tiradas, né? Então quando o cara é egoísta, quando o cara não pensa no todo, quando o cara não pensa no grupo, o que acontece? Ele chega aqui na hora do ensaio, ele não tirou nada. Ele não tirou nenhuma música. Né? Não tirou nada, nem sabe do que se trata. Né? Está mais perdido que não sei o quê. Né? Ou então ele se preocupa somente com ele, né? Em algum aspecto assim de ser o centro das atenções na hora do ministério de louvor, sei lá, na hora da ministração. Então estou usando só o ministério de louvor como exemplo, né? Uma coisa prática daquilo que a gente acaba lidando e não estou generalizando, colocando todo o ministério de louvor, todo mundo que está no ministério de louvor dentro disso. Estou apenas citando, né? Porque isso às vezes acontece no nosso meio em relação a isso, em relação a todas as igrejas que trabalham com música, né? Mas isso diz respeito muito mais às coisas ligadas ao reino. Isso se estende para a vida diária. Quando nós não temos nenhum interesse nas coisas do reino e vivemos uma vida neste mundo voltada somente para nós mesmos e para as nossas vaidades e sonhos. Então, isso que Paulo está falando, por quê? Porque a grande maioria dos crentes sobre a face da terra talvez não operem ou não desenvolvem nada dentro da igreja. Né? Simplesmente, sei lá, vem no culto domingo à noite, senta na cadeira, né, termina o culto, vai para casa e vão viver as suas vidas normalmente, voltadas para os seus sonhos, para as suas vaidades, para os seus desejos, para as suas realizações, e o reino de Deus, então, é deixado de lado. Então, o que Paulo está falando aqui também, em relação a essa questão da obra de Deus na minha e na tua vida, diz respeito também a essa questão diária. Né? Como é que é isso? Como é que é a tua vida no dia a dia? Né? A tua vida é 100% voltada somente para você, é só isso, né? É somente uma vida de egoísmo, né? Tudo que você pensa, já começa pela questão financeira, pela questão do seu dinheiro, tudo é para você, tudo voltado para os seus sonhos, para as suas vaidades. Né? Deus, o reino é deixado de lado, né? E vocês vão ver que vai avançar um pouco mais a questão aqui, que não é somente essa questão então do trabalho, mas envolve outras questões do dia a dia. Mas uma das questões principais que ele está trabalhando aqui também é essa, a vida de egoísmo e a vida de vaidade. Né? Tudo é feito por vaidade, tudo é feito de modo egoísta, e isso conspira contra a obra de Deus na minha e na tua vida. Então Paulo está tratando que a obra de Deus em nossas vidas só está sendo efetiva e progressiva de fato, quando a nossa mentalidade e forma de viver a vida não se resume em egoísmos e vaidades. Então assim, se eu estou vivendo uma vida egoísta, vaidosa apenas, voltada para mim mesmo apenas, Paulo está falando então que há algo errado nessa obra que Deus iniciou supostamente na minha e na tua vida. Por isso que eu volto a falar, o Espírito Santo habita em nós, Deus está completando a obra em nossas vidas. De que forma? Como é que isso acontece no dia a dia? Como que Deus está operando essa obra no dia a dia, na minha e na tua vida? Então, como não está, é dessa maneira. Como está, é de outra maneira. Mas como Deus não está operando, é dessa maneira. Ou seja, Deus quer fazer, Deus quer realizar na minha vida, mas algo em mim, então, ao viver esse tipo de vida, esse tipo de mentalidade, voltada somente para mim mesmo e nunca para os outros, algo está errado e a obra de Deus não está sendo completa na minha e na tua vida.
Amém? Então ele propõe a forma, né? Paulo fala assim, olha, essa é a forma errada, né? Viver de modo vaidoso e egoísta, e essa é a forma correta. Como que você tem que se voltar para que essa obra de Deus na minha e na tua vida se complete? Para que Deus continue operando, para que essa obra seja grande, conforme Ele designou para mim e para você. Então ele continuando, ele diz assim, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então Paulo aqui já lança, olha, a obra de Deus para ser completa, para se completar na minha e na tua vida, ela tem que operar, então, essas questões. Então, o completar da obra de Deus em nós resulta quando a gente passa a viver uma vida de humildade, considerando os outros superiores a si mesmos e passando a cuidar não somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém, queridos? Então, deixar com que a obra de Deus se complete em nossas vidas é começar, então, a olhar para os lados, né? Começar a olhar para os outros, considerar os outros superiores, porque ao considerar os outros superiores, você deixa de ser uma pessoa vaidosa, uma pessoa egoísta, e em especial vaidosa. Porque quando você coloca os outros acima de você, você não tem porquê, não tem razões de querer se colocar acima delas, né? Você se coloca abaixo. Olha só, então Paulo está dando a mim e dando a você estratégias que conspiram contra esse desejo da vaidade, esse desejo de se aparecer, esse desejo de estar acima dos outros. Fala assim, olha, quer vencer isso daí? Quer com que a obra de Deus seja completa na sua vida e você consiga vencer essas coisas? Então, comece a tratar os outros como pessoas superiores a você. Isso é uma escolha. Isso é uma opção, é algo que você podemos. Não é você se considerar também o cocô do cavalo do bandido, não é nesse aspecto, mas é no aspecto de que você se coloca de baixo. Você não tem essa necessidade de ser superior a ninguém, você não tem essa necessidade de ser maior do que ninguém, né? E eu estou falando isso também para mim mesmo, porque isso é uma luta diária que todos nós enfrentamos. Então, envolve essa questão, então, de considerar os outros superiores, e também a outra questão, é você parar de se preocupar somente com os seus interesses. Agora, então, nós nos preocupamos com os interesses dos outros. Olha só, se nós tivéssemos um reino de Deus, uma igreja sobre a face da terra, isso, ou se isso fosse vivido no nosso dia a dia, onde a nossa vida fosse se preocupar também com os interesses das outras pessoas, né? A gente tem aí toda essa questão que está envolvendo agora esse momento em que a gente tem decisões diante da gente, né? Por exemplo, ficar em casa ou ir para a rua trabalhar, né? Ou o que fazer diante disso. Então, assim, às vezes estão lidando com o ficar em casa com uma questão egoísta, né? O cara que fica em casa, ele tem, de repente, lá condições para isso, né? Mas tem muita gente aí que tem que sair de casa, tem que trabalhar, tem que se expor ao perigo, né? E a gente precisa com que essas pessoas estejam lá, né? Então, essas pessoas que estão em casa estão olhando de uma maneira egoísta para as suas vidas. E também tem quem diz que é o contrário, né? Que aqueles que querem trabalhar estão pensando somente em si mesmo, não estão pensando naqueles que estão ficando doentes, né? Então, será? É assim que a gente deve enxergar? Sendo que não, né? A coisa não é preto no branco, né? Nós realmente temos diante de nós assim uma decisão e uma escolha muito difícil para ser tomada, né? E temos orado para que Deus direcione nossos líderes em relação a isso tudo. Amém? Continuando, daí quando a gente olha para isso que Paulo está falando para mim e para você, sobre essa questão do considerar o outro superior e estar também interessado nos interesses dos outros, não somente nos seus interesses, porque tem gente que só está interessado nos seus interesses, né? A igreja, tudo em sua volta é voltado para os seus próprios interesses. Ela é incapaz de pensar no outro, ela é incapaz de pensar nos interesses do outro. Quando se trata de vir para a igreja ou ficar em casa, ela pensa nela e ela fica em casa, que se lasque as outras pessoas, né? Se precisa estar servindo, o ministério precisa de alguém, precisa de gente, ela fala, não, que alguém vá, ela não consegue pensar no outro. E Paulo está falando então que essas duas questões,
Essas duas questões são essenciais para que a obra de Deus se complete na nossa vida. São essenciais, são passos essenciais. E por que ele está falando isso? De onde que Paulo está tirando isso? De que exemplo que Paulo está tirando isso? Quando Paulo fala para mim e para você, olha, vocês precisam seguir esse exemplo, vocês precisam praticar essas coisas nas suas vidas, há uma razão por trás disso. Por que ele está falando isso? Aí, continuando o texto, ele vai nos dar então a base, a rocha a qual esse princípio é sustentado para a minha vida e para a tua vida. Diz assim o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu gosto dessas 4 palavras aqui, que eu até coloquei assim em destaque aqui no meu papel, que ele não devia apegar-se, então deixar de estar apegado, né, à sua posição. O texto fala de se esvaziar, ele se esvazia. O texto fala que ele se humilha. E o texto fala que ele é obediente. São 4 princípios aqui que Jesus nos ensina. Então, de onde vem essa proposta de Paulo para mim e para você? Porque é fácil eu, o Pipe, chegar aqui e falar algo para você baseado na minha própria condição, dizendo, olha, meu irmão, você precisa ser um cara assim, sabe, que tem que deixar de lado essa vida egoísta, deixar de pensar somente em si mesmo, você tem que considerar os outros superiores a você, né? Então, você vai ter a mim, por exemplo, como base para isso. Não! O que Paulo está falando assim, não, queridos, não é isso. Vocês têm que olhar porque o nosso Senhor, o nosso Rei, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que habita em nós, percorreu esse caminho. Foi assim a prática dele. Foi assim a obra que operou na vida dele. A vida de Jesus. Aquele que era Deus, que era igual a Deus, que não teve por usurpação, por vaidade, por ambição, ser igual a Deus. Ele deixou tudo isso de lado, o texto fala. Fala que ele se esvaziou dessa condição, desceu dessa condição. Olha só, às vezes a gente está também apegado à nossa condição. Eu posso olhar, não, eu sou pastor, então a gente tem essa vaidade, esse orgulho, essa coisa de olhar para a posição, né? E às vezes nessa posição não consegue se humilhar, não consegue descer. Às vezes você é o marido que não consegue se humilhar para a sua esposa, às vezes você é a esposa que não consegue se humilhar para o seu marido, às vezes você é o filho que não consegue se humilhar para os seus pais, às vezes vocês são os pais que não conseguem se humilhar para os filhos. Sendo que a Bíblia nos ensina que tem que haver essa conversão de uns para com os outros o tempo todo. Portanto, é uma atitude que deve ser buscada e que ela não ocorre de modo natural. Amém? Então, assim, fugindo então dessa questão, dessa ideia de que Deus simplesmente faz literalmente tudo com relação à obra dele na nossa vida, não é isso que o texto está nos ensinando. O texto está nos ensinando que Deus opera assim, é Ele quem efetua, é Ele quem dá a nós o desejo dessas coisas, é Ele que completa a obra, sim, com certeza é Ele. Mas é um engano achar que Ele faz tudo. Há questões aqui que implicam em atitudes que têm que partir de mim e de você no dia a dia, para que essa obra seja completa, para que essa obra seja evidenciada de modo concreto na minha e na tua vida. Portanto, é uma atitude que deve ser buscada e que ela não ocorre de modo natural. É necessário para isso certas atitudes, ações, movimentos. Amém? Então, o texto fala que deve ser a mesma atitude. A mesma atitude. Essa atitude tem que ser a atitude que está na minha e na tua vida no dia a dia. É a atitude que estava em Jesus, a mesma atitude, Paulo está falando. A mesma atitude tem que estar em mim, tem que estar em você. Amém? Isso para tudo. Não somente para essas atitudes aqui, mas na questão do perdão diário, né, do perdoar o outro. Amém? Tem que perdoar o outro. Como Jesus nos perdoa, nós devemos perdoar as pessoas. E as demais atitudes da vida cristã têm que estar em nós, porque como Jesus fez, a mesma atitude que estava nele tem que estar em mim e tem que estar
em você. Então ele fala sobre essas 4 atitudes, né? Não apegar-se à sua posição. Jesus era Deus. Como Deus, se ele olhasse para a sua santidade, para a sua posição como Deus, acabou a conversa. Como Deus vai descer do seu trono, vai deixar a sua glória, a sua posição de rei do universo, aquele que rege todas as coisas da existência. Deus, no mundo físico, no mundo espiritual, ele está lá como rei. E aí o texto fala assim, olha, ele como Deus, não como um pecador como eu e você. Se ele como Deus, naquela posição, ele desceu dessa posição, nós devemos imitar isso na vida dele. Quem dirá eu e você que somos pecadores, somos falhos, somos cheios de defeitos de caráter na nossa vida, de tropeços, né? Quem dirá eu e você? Qual que é a dificuldade? Qual que é o problema? Por que não? Por que eu e você temos que ser tão vaidosos, tão egoístas, tão orgulhosos assim na nossa vida diária e vivendo em especial como igreja, como reino de Deus? Nós temos que o tempo todo, meus queridos, estamos olhando para essa condição. Amém? Então, não apegar-se à sua posição. A segunda coisa, que é necessário esvaziar-se a si mesmo, talvez parar de falar um pouco de si, sabe? Começar a falar mais dos outros, elogiar pessoas, sabe? Diminuir, sabe? Deixar de buscar ser o centro de todas as coisas, sabe? Eu tenho um problema assim, quando a nossa vida é ficar o tempo todo postando fotos no Instagram, a nossa vida é o tempo todo tentando chamar a atenção para nós mesmos, esse tipo de coisa, sabe? Cuidado com isso. Eu não estou condenando isso, mas estou dizendo cuidado. Observe qual que é a razão, o porquê desse tipo de coisa, sabe? Esvazie-se, esvazie-se. Terceira coisa que o texto fala é que assim como Jesus, dentro das atitudes de Jesus, além de não apegar-se à sua posição, além de esvaziar-se a si mesmo, uma terceira atitude que havia em Jesus era a atitude de servo, de servir o outro, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos também isso, servir. O chamado para que essa obra se complete na minha e na tua vida implica também, então, em servir ao outro. Servir, dar um jeito de servir. Portanto, não existe obra sendo completada na vida de todo crente que não está servindo. Todo crente que só fica em casa, salvo essa situação, obviamente, agora da quarentena, mas todo crente que, tendo a oportunidade de servir, não serve, prefere ficar em casa, prefere viver a vida para si mesmo, prefere viver uma vida sem comunhão, uma vida sem busca, esse cara, com certeza, a obra de Deus não está sendo completa na vida dele, e talvez nunca será. Porque daí é questionável também até onde essa pessoa tem de fato um relacionamento verdadeiro e genuíno com a pessoa de Jesus Cristo. Até onde realmente essa pessoa tem o selo do Espírito Santo. Até onde realmente essa pessoa, algo foi iniciado na vida dela. Porque o texto fala que Deus iniciou e ele vai completar aquilo que ele iniciou. Então somente aquilo que se inicia pode ser completado. Amém? Então, aqueles que buscam olhar para uma palavra como essa e buscar mudanças em suas vidas, esses de fato estão denotando que tiveram início em alguma coisa na vida. Agora, aqueles que estão nem aí, que não há nem início de nada, nenhum sinal, sabe, de que algo realmente iniciou na vida dele, né, não temos muito também o que falar, porque não tem nada para ser completado. Só pode ser completado algo que começa. Eu só posso completar a obra de uma casa se eu iniciei essa obra. Se não existe nada, vou completar o quê? Não tem nada para ser completado. E a quarta coisa que ele fala aqui é seja obediente. Então, queridos, é necessária obediência para que a obra seja completa. Não tem como eu e você vivemos uma vida de desobediência diária, sabe? E a obra ser completa na nossa vida, a obra ser completada na nossa vida. Continuando o texto fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, quando Jesus procurou esse caminho, o caminho do humilhar-se, o caminho da servidão, o caminho da obediência, Deus o exaltou. Aleluia. Aleluia. Queridos, se eu e você queremos que Deus nos exalte um dia, queremos ser exaltados, sabe, na presença de Deus um dia na nossa vida, nós temos que percorrer o mesmo caminho.
para que a obra de Deus se complete em nós, para que um dia nós estejamos diante de Deus e Deus, então, nós possamos ser exaltados diante de Deus. Nós precisamos percorrer esse caminho, o caminho da servidão, o caminho da humildade diária e, acima de tudo, o caminho da obediência diária no dia a dia. Amém? Todos os dias procurar viver uma vida de obediência. Então, Deus exaltou Jesus porque Jesus percorreu esse caminho. Amém? Continuando o texto. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Eu acho lindo isso, acho tremendo isso, porque ele começa falando lá no capítulo 1, então, que a obra que Deus iniciou na vida de vocês, se é uma obra, já é uma obra salvífica, já é uma obra de salvação. A obra que ele iniciou na vida de vocês, ele é fiel para completá-la. E agora ele está falando o seguinte, que essa obra que ele iniciou, nós temos que colocar ela em ação. Devemos colocar ela em ação, em atitudes. Algo precisa acontecer na vida daquele que é salvo, daquele que tem Cristo Jesus em sua vida. Colocar em ação, desenvolver, faça algo. Você foi salvo para algo, faça algo acontecer na sua vida em nome de Jesus. Deus já iniciou, Deus já deu o pontapé inicial, Deus já fundamentou a base sobre a tua vida. E agora precisa ter certas atitudes, certas ações para que essa obra vai se completando, para que Deus possa terminar essa obra na sua vida. E para que isso aconteça, precisa ter então essas atitudes. Então Paulo fala isso, ponha em ação, em desenvolvimento a salvação de vocês com temor e tremor. Tem que ter temor mesmo e tremor diante de Deus. Deus não é algo que se brinca, certo? Um dia nós vamos prestar contas das nossas vidas para Deus. Essa obra que se iniciou na minha vida e na tua vida, como que está caminhando isso? Como que isso está caminhando? Como isso está sendo desenvolvido na minha vida e na tua vida? Eu estou falando isso não somente para vocês, estou falando isso para mim mesmo, olhando para mim mesmo, como eu tenho desenvolvido isso na minha vida diária. O que tem acontecido na minha vida que demonstra que, de fato, a obra que Deus iniciou na minha vida está sendo completada diariamente. Deus, de fato, está completando essa obra. E para completá-la, meus queridos, não é Deus somente. É necessário que haja certas ações, essas que a gente já falou. Então, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Olha que lindo. Então, Deus efetua na minha vida e na tua vida o querer e se realizar e também o realizar. Então, ninguém está propondo aqui uma vida assim de total independência humanista, né? É como se a vida cristã fosse possível ser vivida por os próprios esforços, né? Pelas próprias vontades. Mas a atitude que obedece à nossa vida, a atitude que está em mim e em você, uma vez que Deus efetua em mim o querer, então, se você está aí nesse momento ouvindo o que eu estou falando, e em teu coração está assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero viver na minha vida, em nome de Jesus. Se é isso já é um sinal que o Espírito Santo habita em você. Se aquilo que eu estou falando para você não está gerando nada, absolutamente nada, você está, não dando a mínima para isso que eu estou falando, há algo perigoso nisso que está acontecendo. Amém? Então, Deus, ele efetua em mim o querer realizar. Ele que coloca isso na minha vida e na tua vida. Sabe? Oremos para que Deus efetue em nossas vidas o querer dele e o realizar nas nossas vidas. Amém? Então, a gente precisa ter esse querer que vem da parte dele. Então, eu quero, né? E precisamos buscar assim da parte dele. Deus, me ensina a ser mais humilde, Deus. Deus, me ensine, me ajude a não ser egoísta. Deus, me ensine a não viver uma vida de vaidade. Deus, trabalhe no meu coração, quebrante no meu coração. Deus, eu preciso viver uma vida de mais esvaziamento de mim mesmo. Amém? E aí você se volta para Ele, numa vida de oração, numa vida de jejum, numa vida de busca, sabe, diariamente, sabe, fazendo aquelas palavras, sabe, de João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua, sabe, que a gente possa diminuir e que Jesus cresça em nossas vidas. Então, Paulo, ele exorta a todos nós a colocarmos em ação a nossa salvação. Aquela obra que Deus tinha iniciado na nossa vida e que Deus é fiel para completar,
mas que é necessário que tenhamos certas ações. Ainda que o querer e o efetuar pertençam ao Senhor, não é Deus quem toma essas decisões no dia a dia. Sou eu e você que precisamos todos os dias nos dispormos, sabe? Renunciarmos, fazemos como Paulo fez, sabe? Reduzir o nosso corpo à servidão. Paulo fala isso, que ele esmurrava o corpo dele e reduzia o corpo dele à escravidão. Sabe, todos os dias, sabe, nós nos inclinarmos para a presença de Deus e falarmos: Deus, eu não quero ser uma pessoa egoísta, eu não quero viver um cristianismo voltado para mim mesmo, Senhor, eu não quero ser egoísta, Senhor, sabe, não estar nem aí para as pessoas, Pai. Pai, eu preciso voltar os meus olhos para os outros, eu preciso servir os outros, eu preciso te obedecer, Senhor, eu preciso considerar os outros superiores a mim mesmo. Senhor, me livra das minhas vaidades, me livra, Senhor Jesus, dessa altivez, dessa soberba na minha vida, em nome de Jesus, amém? Então, colocar em ação, meus queridos, a obra que ele iniciou. Amém? Jesus me chamou e chamou a todos vocês para algo. Deus não chamou ninguém para ficar sendo um espectador no reino dele, olhando as coisas. Deus nos chamou para fazer algo nesse mundo, para operar algo nesse mundo. E isso é o completar da obra dele. A obra dele é salvar você da condição em que você estava e colocar você num caminho, num movimento, numa ação salvífica. Uma ação, a salvação envolve uma ação. Não é somente ser salvo, é estar dentro dessa condição de como salvo, operando certos movimentos dentro do reino de Deus, ou fora dele, pregando o evangelho, servindo as pessoas, amando as pessoas em nome de Jesus. Então, queridos, para resumir essas questões, envolve então 8 questões, rapidamente. Primeira, então, a obra para ser completa na minha e na tua vida. Primeira coisa, não vivam de modo egoísta. Primeira questão. Segunda questão, não façam as coisas por vaidade. Terceira coisa, considerem os outros superiores a você. Quarta coisa, cuidem dos interesses dos outros. Quinta coisa, não se apegue a posições. Fuja, não se apegue a isso, a posições. Sexta coisa, negue-se a si mesmo. Negue-se, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Sétima coisa, sirva aos outros, sirva as pessoas, se proponha em servir, faça do seu alvo diário da sua vida, do seu propósito de vida, servir os outros. Isso conspira contra todo egoísmo, isso conspira contra o comodismo, em nome de Jesus. E a oitava coisa, seja obediente a Deus, sabe? Com temor e com tremor no coração, sabe? Não ouse viver uma vida de desobediência ao chamado de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Filipenses, eu gosto muito, então, desse texto de Filipenses, né? Porque ele trabalha essa questão e nos chama à responsabilidade, né? diante de Deus e diante do mundo também. Como essa responsabilidade que eu e você temos de sermos, de certa forma, assim, pessoas que estão contribuindo para que essa obra divina seja completa na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Lá em Efésios, no capítulo 4, saindo um pouco desse texto para encerrar, o capítulo 4, no versículo 13, Paulo fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, isso é para a igreja como um todo. Toda a igreja, todos nós temos que buscar essa unidade, sabe? Imagina uma igreja que vive tudo isso aqui. Né? Uma igreja, quando eu falo igreja, estou falando da eclésia, da reunião, do povo de Deus, uma nação de crentes que vivenciam no seu dia a dia esse tipo de coisa. Crentes que não são egoístas, crentes que não fazem as coisas por vaidade,
Crentes que não que consideram os outros superiores. Então, é uma comunidade de pessoas que um considera o outro superior. Ninguém quer estar acima do outro. Todos querem estar abaixo, sempre abaixo. E uma comunidade que se preocupa com os interesses dos outros. Uma igreja que se preocupa com os interesses dos outros, não somente com seus interesses. Uma igreja que não se apega a posições, não dá mínima para posições, sabe? A gente é só facilitador. Eu sou um cara que desenvolve o ministério pastoral dentro da minha igreja, mas eu não sou melhor do que ninguém, eu não estou acima de ninguém, eu não estou numa posição acima. Eu sou só um facilitador, uma ovelha que foi tirada ali, ó, separada, nem tirada, foi separada dentro do rebanho dessas ovelhas de Jesus para ministrar, para ensinar, para cuidar de outras ovelhas, né, para tentar desenvolver isso. Amém? Então, negar-se, ser obediente, meu querido, sabe? Imagina uma igreja que obedece a Deus. Essa é a obra que Deus quer realizar nas nossas vidas. Para que todos, então Paulo fala em Efésios, até que todos cheguemos à plenitude. Isso é maturidade. Essa é a maturidade que Deus espera do seu povo, da sua igreja. Amém? Então, nós, queridos, como esse é um desafio para cada indivíduo, né? Isso não é um desafio, claro, para o coletivo, né? Para a comunidade, para a eclésia, não é somente para a eclésia, não é somente, né, num sentido assim, generalizado, digamos assim, mas isso é, na praxis, né, na prática, é de cada indivíduo. É uma responsabilidade minha como indivíduo, da minha esposa, do meu filho e de cada um de vocês. Essa é a responsabilidade. Buscar esse caminho, viver esse caminho, para que nós tenhamos, então, uma comunidade, uma nação, um reino de pessoas que caminham dentro dessas bases. Então, ó, nós não precisamos desistir, nós precisamos desistir de operar a obra de Deus na vida dos outros e buscar a única mudança possível, a mudança de nós mesmos. A obra de Deus, às vezes a gente está tão preocupado da obra de Deus na vida do outro, que a gente se esquece da obra de Deus na nossa vida. A gente está tão preocupado em evangelizar, em pregar o evangelho, muitas vezes, isso para quem está preocupado, que já, né, glória a Deus que está preocupado com isso, mas a grande maioria não está preocupado com isso, né? Mas às vezes a gente está muito preocupado com a vida do outro. Olha como é que está a vida do outro, né? Medindo a espiritualidade do outro e deixando de olhar para a nossa espiritualidade. Mas no aspecto, meus queridos, da obra de Deus, cada um de nós somos responsáveis pela obra de Deus na nossa própria vida. Em caminhar com Deus. Em caminhar com Deus para que essa obra se complete na nossa vida. Porque senão, como eu falei no começo, senão nós voltamos naquela questão. Então vamos cruzar os braços e deixar que Deus faça tudo. Não é mesmo? E aí, se contentar que a grande obra que Deus tem para fazer na minha vida é isso. É eu ser esse cara descompromissado com o reino de Deus, que vive uma vida egoísta, uma vida de vaidade, que não tem interesse na vida dos outros, no sentido de servir o outro, de se preocupar com o outro, de amar o outro. E aí nós nos contentamos com a mediocridade, né? Que é o que acontece. Então a obra de Deus na nossa vida se resume numa coisa medíocre. Sendo que esse caminho que Paulo está propondo para mim e para você, que é o completar da obra de Deus na nossa vida, implica em exaltação, implica em chegarmos à unidade, né? Numa igreja, num reino que tem a mesma mentalidade, que procura servir. Que coisa mais linda! Aquilo que Deus revelou para a minha vida e para a tua vida por meio do apóstolo Paulo. Para encerrar, tem uma frase do Tolstói que diz assim: todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Amém, queridos? Então eu queria deixar para nossas vidas hoje esse desafio, sabe? Eu acho que em especial agora que a gente está vivendo essa quarentena, mais do que nunca, sabe? Eu acho que é tempo da gente pegar e orar, aproveitar o tempo que você tem para orar, de você, sabe? Depois você repensa, né? Reassiste, anote e coloque isso em oração. Sabe, tudo isso que foi falado, foi ministrado nessa noite, vamos pensar a respeito disso. Sabe? Como é que está a nossa vida? Como é que a gente tem caminhado? Como é que está essa questão da obra de Deus, sabe? E quando a gente olha para esse texto, né, Deus vai completar, amém, mas entende? Onde que está a nossa parte nisso? Onde está o nosso movimento, a nossa ação diária em relação a isso?
o quanto eu e você temos buscado isso para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu gostaria de orar então, para encerrar esse momento. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, a primeira coisa eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Misericórdia das nossas vidas, Senhor, em relação à forma como a gente conduz, Pai. Essa dádiva, Deus, esse dom tão precioso que o Senhor deu a cada um daqueles que confessam Jesus como o Senhor das suas vidas, que é o dom da salvação. E que muitas vezes nós entendemos ele apenas num aspecto de eternidade, Pai, de vida eterna. E a gente não entende muitas vezes, Pai, a salvação como um dom dado para cada um de nós, Pai, para ele ser exercido nesse mundo ainda. Exercido na forma de servidão, na forma de amor, na forma de caminhar juntos, na comunhão, na oração, no partir do pão, no dia a dia, Senhor. Deus, mas a gente tem vivido, Senhor Jesus, numa geração egoísta, hedonista, vaidosa, que preocupada somente com os seus interesses, Deus, sabe? Que olha para as relações, Deus, dentro do reino, como uma coisa ruim, como uma coisa, sabe, muitas vezes até mesmo nociva, sabe, venenosa, Pai. E a gente não consegue, Deus, ver a comunhão, a eclésia, Deus, a assembleia, Deus, o ajuntamento da igreja, Deus, sabe, e o serviço diário, Senhor, como também, Deus, uma oportunidade, Deus, para que a Tua obra, Senhor, se complete na nossa vida. Deus, nós queremos que o Senhor complete essa obra, Deus. E nos ajude, Senhor, a arrancarmos, Senhor, das nossas vidas todos os obstáculos, Pai, que impedem, Deus, essa obra de ser completa, Senhor. A começar, Senhor Jesus, pelos nossos egoísmos, Senhor, pelas nossas vaidades, Pai, pela nossa falta de interesse no outro, pelo nosso desejo de posição, Deus. Sabe, Deus, quebranta isso em nossas vidas, Senhor. Que a gente consiga, Senhor Jesus, percorrer o caminho do esvaziamento, Senhor, e viver uma vida de obediência, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque você sempre nos traz de volta. Obrigado, Espírito Santo, por não nos deixar, Senhor, ir para longe, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos glorificar, Senhor Jesus, o Teu nome nessa noite, Senhor. Te louvar, Deus Pai. Obrigado pela Tua palavra. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.